Vocês pediram para eu explicar mais sobre como é viver inconscientemente e eu vou te explicar com um exemplo bem prático. Ele foi num podcast e aí no podcast ele falava sobre um experimento que é um clássico ali da psicologia, que é um teste do gorila invisível. Eram dois times, um time de camisa branca e um time de camisa preta. E aí, os dois times, entre si, eles trocavam passes. Então, o time de camisa branca trocava passes com o time de camisa branca e o time de camisa preta trocava passes com o próprio time de camisa preta. E o teste, para quem estava olhando aquele exercício, era contar quantos passes o time de camisa branca fazia. E começa lá, eles trocarem os passes e tal, e aí eles vão se misturando e fica aquela bagunça e você tem que contar os passes. E vem o pulo do gato. No meio do vídeo, aparece um gorila. Ele para assim no meio dos passes ali, começa a fazer umas brincadeiras e sai. E aí no final do teste eles perguntam quantos passes o time de camisa branca fez. E aí depois eles perguntam se alguém viu o gorila. E pasmem, a maioria das pessoas não vê o gorila. A gente tá tão acostumado a fazer o que é mandado, a fazer o que a gente aprendeu, sugando ali tudo que é inconsciente. E a gente não consegue ver, por exemplo, esse gorila. Por quê? Porque a nossa ideia de percepção está completamente deturpada. Então eu vou te explicar como é que é esse inconsciente. Imagina quando você nasce, você vem puro, limpinho. Uma pessoa 100% moldável. E aí você começa a ser moldado, moldando a sua identidade através das pessoas que te criam, da sua família, da sua escola, das coisas que você vê, as coisas que você observa. E aí você vai sugando tudo aquilo como uma esponja. E tudo que entra dentro do seu inconsciente é uma verdade e na ótica dessa verdade você passa a enxergar a sua vida. Então é daí que você tira os seus valores, a importância que você dá para algumas opiniões. Tudo aquilo que você é pautado em tudo aquilo que você aprendeu quando você começou a ser moldado desde que você nasceu. Só que aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando conta de si, a gente vai começando a entender que existimos, que somos e que a gente tem livre-arbítrio, a gente começa a ter o poder de escolha. Então, algumas coisas você diz sim, outras não. O que a gente não entende muitas vezes é por que a gente diz sim e por que a gente diz não para algumas coisas. Coisas de onde que você tirou a sua ideia de sim e não? E quem disse que você está certo na sua ideia de sim e não? De onde que vem essa ideia? É quando a sua realidade está sendo baseada nos movimentos externos que você observa e absorve. E você trata aquilo e recebe aquilo como se fosse uma verdade para você. E muitas vezes não é. E o que é o despertar da consciência? É quando você começa a enxergar outros caminhos. Você começa a se questionar o porquê que é isso. Será que tá certo? Por que eu tenho que aceitar? Por que eu tenho que ser? Por que eu tenho que ir? Vou fazer um vídeo só explicando o despertar. Mas o foco aqui é entender como que o inconsciente coletivo vive dentro de você. Eu escutei uma vez uma entrevista e a pessoa falava assim, por que você escolheu essa área? E aí a menina respondia, é porque a minha mãe é da área da saúde e o meu pai é do direito. A entrevistadora falava, e você se espelhou neles? Ela falou, eu tinha essas duas opções e fui para uma das duas. E aí a entrevistadora perguntava, e você não teve vontade de fazer uma terceira coisa? Ela, o inconsciente estava tão enraizado nela que ela nem sabia que ela tinha outras opções. O despertar da consciência, sair do inconsciente é isso, é você ver que existem outras opções. E não só para a profissão, para a escolha de carro, escolha de casa, para tudo na sua vida. Por que você é quem você é? Você já se perguntou isso? Se você perguntasse para mim há um tempo atrás qual era o meu sonho, quem era eu, o que eu queria ser, eu não sabia. Eu não tinha encontrado ali, sabe? Por quê? Porque eu não tinha noção. Gente, eu não sabia. Eu sempre me pautava em pautas já prontas. Então eu pensava, se eu for por essa área, né, falam que dá dinheiro, então pode ser que eu consiga também. Por quê? Porque você começa a espelhar comportamentos de outras pessoas. Porque você não olha para onde? Para dentro. A gente desmonta os poderes do inconsciente para dentro. Quando a gente começa a se olhar. E o despertar da consciência é a maneira que você tem para você sair desses moldes, isso que é desejado pra gente, que não foi desejado por nós.